Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia. Professora Alessandra. Então, nós vamos dando continuidade à literatura. Olha só, de olho na tela, aula 21.1, falando sobre barroco e arcadismo. Agora de uma forma bem mais detalhada para vocês. Tá? Então, nós temos aqui, né, vamos ter o contexto histórico, as principais características, né, e as principais autores e obras. É um conteúdo delicioso, vocês vão amar. Com certeza! Literatura, agora barroco em Portugal, como sempre você já sabe. Começa lá na Europa, depois acontece aqui. Que vem pra cá. Exatamente. Que justiça. Início em 1580, ano da morte de Camões, Luís de Camões, escritor clássico da língua portuguesa. Esse período vigorou em Portugal, pessoal, até 1756, com o surgimento de um novo estilo. As manifestações artísticas, literatura, arquitetura, pintura se desenvolveram no período de crise política, econômica e social, causada pelos conflitos com a monarquia espanhola e a Guerra de Restauração. O barroco em Portugal, sempre lembrando, primeiro, como a professora Márcia falou, em Portugal, também teve fortes influências do humanismo renascentista, que por meio do antropocentrismo, a razão, o homem, coloca o homem, olha aí, como centro das coisas, contrário ao pensamento medieval, que trabalhava o quê? Trabalhava a questão do teocentrismo, que colocava ali Deus como centro de tudo. Característica do barroco em Portugal. Nós temos dualismo, né? O homem barroco era cheio de conflitos e tentava equilibrar as forças contrárias presentes em sua vida, como fé e razão, Deus e diabo, religioso, profano, corpo e alma. Então, essa questão aí você vai estar lá presente também, a questão das figuras de linguagem. Presente aqui no barroco, nós temos a questão do paradoxo e antítese. A fugacidade. O que vem a ser essa fugacidade aí como característica? Na concepção barroca, a vida e tudo que perpassa por ela é instável. O mundo, as coisas e as pessoas mudam. Nada parado. Feísmo. O barroco em Portugal tem uma grande atração pelo trágico. Em rompimento ao equilíbrio clássico, nas obras é comum a retratação de cenas cruéis, dolorosas, grotescas. O pessimismo. A noção de instabilidade da vida conduz frequentemente à ideia de que? Aquela ideia da morte. O homem barroco é cheio de incertezas e desencantado com a vida. Olha só essa característica, desencanto pela vida, né? Então, nós temos aqui barroco em Portugal, período literário, né? É o nome de um estilo de época surgido no final do século XVI, na Itália, e é caracterizado por forte influência religiosa, devido ao contexto histórico marcado pela Reforma Protestante e pela Contra-Reforma. Aí você vai lembrar da questão de Martinho Lutero, aí lembra da aula lá de História. Qual a temática abordada, né? Tema aqui o exagero e a minúcia nos detalhes, temática religiosa e profana, dualidade e complexidade. Uso de figuras de linguagem, que já é do nosso conhecimento também, contrastes e conflitos, teocentrismo versus quem, pessoal? Versus o antropocentrismo, cultismo e conceptismo. Muito bem. Agora o barroco, né? Dando sequência, né? No contexto histórico isso. Também, e aqui tem, falando somente agora do barroco em Portugal. O barroco, né, desenvolveu entre os anos de 1580 a 1756. Ok.
O estilo artístico teve seu início marcado pela unificação da Península Ibérica sob o domínio dos espanhóis, em 1580. Já o fim ocorreu com a fundação da Arcádia Lusitana, em 1756. Mas aqui você não vai se prender à data, tá bom? Que estabeleceu um novo estilo que foi o arcadismo. Quais são os principais autores do barroco em Portugal? Quem nós temos aqui? Padre Antônio Vieira, com Sermão de Santo Antônio, Aos Peixes, 1654, o Sermão da Sexagésima, lembram que nós falamos sobre essa temática? Sermão do Bom Ladrão, Padre Antônio Vieira, tá? Então marquem bem o Padre Antônio Vieira. O outro, que nós também temos como representante do barroco em Portugal, foi o Padre Manuel Bernardes. E aí nós temos algumas contribuições aqui, como Pão Partido em Pequeninos, Luz e Calor, Nova Floresta. Saindo do barroco em Portugal, ó. Agora, barroco no Brasil. O nosso barroco. O que nós temos? O barroco brasileiro tem seu marco inicial em 1601. O que marcou esse marco? O que marcou esse início? Com a publicação do poema épico Prosopopeia de quem? De Bento Teixeira. Então aqui é no Brasil, pessoal, tá? Sai de Portugal e agora vem para a nossa realidade. Fugacidade da vida e instabilidade das coisas, a morte como expressão máxima da efemeridade, o tempo como agente da morte, castigo como decorrência do pecado, o arrependimento, o erotismo, o misticismo e o apelo à religião. Então, aqui são as temáticas, né, abordadas. Aqui pra gente, tá? Agora, dando sequência, o contexto histórico do barroco no Brasil. O Brasil ocorreu, né, no caso, de 1601 a 1768. Esse foi o período. Sobre a influência das medidas da Contra-Reforma Católica ocorrida na Europa, como sempre ocorrida lá e também atingia aqui. Suas principais características são o fusionismo, o culto ao contraste, o cultismo e o conceptismo. Quais as principais obras? Nós temos aqui o Gregório de Matos, né? Guerra com o Boca do Inferno, que segue 3 linhas, que seguiu, no caso, a linha lírica, religiosa e a satírica. O Bento Teixeira, né, com Prosopopeia. Aí temos também Manuel Botelho de Oliveira, com música do Parnaso. E Frei Vicente de Salvador, História do Brasil e História da Custódia do Brasil. Literatura ainda no Brasil, falando sobre o barroco. O barroco no Brasil ele foi introduzido por intermédio dos jesuítas, no fim do século XVI. Um movimento apenas destinado a quê? A catequização. Só a partir do século XVII, generaliza-se nos grandes centros de produção açucareira, especialmente na Bahia, através das igrejas, tá? Então, isso aqui é para vocês terem aquele conhecimento do que acontecia, por que aconteceu, o que tem a ver a catequização com o barroco. Passada a fase do barroco baiano, suntuoso e pesado, o estilo atingiu no século XVIII a província de Minas Gerais. Aí você vai fazer aquela ligação. Por que as coisas aconteciam lá na Bahia, aquele período da questão da produção da cana-de-açúcar, né? Aí depois foi logo para onde? Lá para Minas Gerais. Porque a questão dos minérios, da exploração. Aí nós temos aqui Aleijadinho, né, de 1738 a 1814. Elaborou uma arte profundamente nacional. Didaticamente, o barroco brasileiro tem seu marco inicial, olha, reforçando, em 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira. E aí vem, então, o barroco e as figuras de linguagem, em que momento elas são marcadas aqui. Então, nós temos a hipérbole, que os senhores já sabem o que é uma hipérbole, aquela utilização exagerada das expressões. Por exemplo, romperam-se, enfim, as cataratas do céu. Então, você vê as cataratas, né? Olha só, tá exagerando. Olha,
E aí a marca da hipérbole, o exagero. Aqui aí a hipérbole presente também, já foi dito, as cataratas do céu. Metáfora, utilização de palavras ou expressões análogas. Vão fazendo o quê? A comparação. Então, nós temos aqui, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. A ovelha desgarrada, o que significa? Né? Ele vai fazer sempre a concordância da questão com a ideia que transmite, né? Qual o sentido? Seria a ovelha desgarrada, o pecador, tá certo? Então, quando você vê um texto lá do Barroco, sabe-se que vai encontrar o quê? As figuras de linguagem. A questão do exagero, né? A metáfora, sempre fazendo uma comparação, e também outra, que estarão outras, né? No caso da antítese, oposição e paradoxo também. Antítese, a utilização de conceitos opostos. Antítese presente, clemência versus irá. De vossa alta clemência me despido, se basta a vos irar tanto um pecado. Então, a oposição. O paradoxo, né? Que é a utilização das expressões contraditórias ou absurdas, aquela que deixa você confuso mesmo, né? Pequei, Senhor, mas não hei, ou melhor, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Então, aqui essa questão do paradoxo, ideias absurdas. Estética barroca, cultismo. O que foi esse cultismo, né? O que ele traz aí pra gente? Uma exploração de elementos sensoriais baseada em figuras de linguagem. A linguagem do cultismo e o conteúdo utilizado por Gregório de Matos, que aí vocês já sabem que é um representante vivo aí, bem claro pra gente, do barroco. Triste Bahia. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vi eu já, e tu a mim abundante. Ó, se quisera Deus que de repente, um dia amanheceras tão sisuda, que fora de algodão o teu capote. Então, aqui essa questão, né, da Bahia, que Gregório de Matos viu que tinha uma riqueza e essa riqueza era explorada, então foi tipo um desabafo. Conceptismo, uso de conceitos, linguagem marcada pelo jogo de ideias e pelo raciocínio lógico. Esta é todo-poderoso e todo-misericordioso Deus. Esta é a traça que usou para render vossa piedade, quem tanto se conformava com o vosso coração. E desta usarei eu também hoje, pois o estado em que nos vemos, mais é o mesmo que semelhante. Não hei de pregar hoje ao povo, não hei de falar com os homens, mais alto hão de sair as minhas palavras ou as minhas vozes. O vosso peito divino se há de dirigir todo o sermão. Passando, né, o ensinamento através das palavras. Agora, chegando essa imagem linda, maravilhosa. Muda tudo. Muda todo o cenário. Que traz o quê? Quando o barroco era essa questão do conflito, né? Essa contradição, né, do bem, do mal. Aqui, somente a tranquilidade, eu quero é paz. Gente, olha só, quando entrou aqui essa imagem, eu quero uma casa no campo. Exato. O que vocês... Chega a dar uma leveza, né? Sair aqui a história da cidade, muda. Dessa agitação. Isso. Às vezes você em casa, oh meu Deus do céu, tanto trabalho, tanto estresse. Ai, eu vou para o campo, eu vou para uma chácara, eu quero fugir dessa agitação. Então aqui sim, olha só, paisagem campestre, né? Cenário
Árcade. Por que será? O que nós temos Olha as aí? imagens que damos aqui, os pastores, as ovelhas, As características, presentes, a temática, a natureza, tudo, né? tudo. Até a escrita ela vai ser voltada para toda essa questão da natureza. As paisagens campestres servem de cenário para muitos textos árcades. Então, Momento histórico, vá, nós temos no Márcia. século XVII, né, os séculos das luzes, né, o iluminismo. Por quê? O que estava acontecendo? A questão da evolução das ideias, o cientificismo. Aí no Brasil, a expulsão dos jesuítas do Brasil, que foi em 1759, Minas Gerais como centro econômico e político, viu que lá antigamente era onde? Na Bahia. Aí vem o ciclo da mineração e a Inconfidência Mineira de 1789. Aí você vai lembrar, Inconfidência me lembra o quê? Tiradentes. O arcadismo no Brasil. O início. Publicação das obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa e a fundação da Arcádia, né, ultramarina em Vila Rica, né, que é a atual Ouro Preto, Minas Gerais. E o término? Publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, no ano de 1836, de Domingos José Gonçalves de Magalhães. Foi a obra inaugural do romantismo. Aí quando começa, né, você vai ver aquele período ali já de transição. Sai uma fase e entra outra. Olha aí a imagem, né, aqui de Ouro Preto. Aqui, aspectos centrais. Então, racionalismo, né, superação dos conflitos espirituais do período barroco. A retomada dos valores clássicos. E aí nós falamos aqui em relação ao belo, o bem, a verdade e a perfeição. Tem um pastoralismo, né, utilização de pseudônimos pastoris, né, os apelidos. E a valorização das convenções clássicas e da mitologia e greco-romana. Tem o Fugere Urbae, né, que é a fuga dos centros urbanos, que a gente já comentou. Locus amoenos, né, opção pelo bucolismo, pela vida em contato com a natureza no campo, pastores, riachos e ovelha. A imagem já representando logo no início, né, da introdução do arcadismo. Áurea mediocritas. Exaltação da vida simples, honrada, equilibrada e harmônica. Carpe diem, viver o presente, inutile truncar. Simplicidade, estilística, clareza, equilíbrio, reação contra os excessos formais do barroco. Então, tudo aquilo, tudo que você consegue observar aqui vai contra o barroco. É oposição, é você aproveitar o momento, é você aproveitar a vida, baseado na simplicidade, sem exagero, na clareza, no equilíbrio. São as marcas que o movimento traz aqui pra gente, tá, terceiro ano? E aqui, terceirão, nós temos um quadro comparativo. Muito bom. Olha só esse quadro comparativo que vai ajudar, tá certo? Na hora do seu estudo, no momento que você for estudar. Então, nós temos aqui o barroco. O que predomina? A subjetividade. Já no arcadismo, o que vai predominar? A objetividade. Aqui tem a influência da contra-reforma no barroco. No arcadismo, nós temos a influência das ideias iluministas. No barroco, a oposição. E no arcadismo, eu tenho o equilíbrio. No barroco, o medialismo versus paganismo. No arcadismo, o paganismo apenas. No barroco, homem em conflito. E olha lá no arcadismo, eu saio do conflito e parto para esse homem em equilíbrio. No barroco, a linguagem é complexa. Já no arcadismo, uma linguagem simples, sem tantas formalidades. Exato. Agora, os gêneros e autores. O arcadismo foi no Brasil um movimento eminentemente poético, desdobrado em três vertentes. Na poesia lírica, que oscila dos resíduos barroco às antecipações do romantismo. Então, nós temos aqui Cláudio Manuel da Costa, que é conhecido, né, que ele assinava como Glaucete Sartúnio. Temos Tomás Antônio Gonzaga, que é o Disseu, né,
e Silva Varenga, Alcindo Palmeireno, Alvarenga Peixoto e Caldas Barbosa. Em proporções variáveis dentro de suas obras, reproduzem as formas e temas neoclassicismo europeu. Então, tá? Aqui, né, alguns trechos para você perceber as características, essa questão da presença da natureza. Então, no primeiro eu tenho o seguinte: destes penhasco fez a natureza, o berço que nasceu, ó quem cuidara, que entre penhas tão duras se criara, uma alma terna, um peito sem dureza. Então, trechinho, né, da poesia de Cláudio Manuel da Costa. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então, Tomás Antônio Gonzaga, aí você vê essa questão da ovelhinha sempre ligada à questão da natureza. Agora, Alvarenga Peixoto. Ao mundo esconde o sol seus resplendores, e a mão da noite embrulha os horizontes. Não canto aves, nem murmuro fontes, não falo pão na boca dos pastores. Sempre uma marca, né? Vai falar de ovelha, vai falar de pastor, Exatamente. Vai falar do campo. E aí vocês conseguem perceber, através da leitura, essas características. Glaura, não respondes e te escondes nestas brenhas? Dou às penhas meu lamento, ó tormento sem igual. Agora, um trechinho de Caldas Barbosa. Não posso negar, não posso por mais que queira, que o meu coração se abrasa da ternura brasileira. A poesia épica, representada por Basílio da Gama, Termindo Cipílio, e Santa Rita Durão, por meio de, respectivamente, Uruguai e Caramuru. Marca a introdução do indianismo como tema literário, ganhando o índio o papel de guerreiro em ação, tomado como personagem. Então, aqui nós temos o Uruguai, né? Não vão confundir Uruguai e Caramuru. Exato, né? Que são um poema épico em versos brancos que conta a expulsão dos jesuítas da região dos Sete Povos das Missões. Caramuru, né? Canto de um varão em 1000 casos agitado, que as praias discorrendo do ocidente descobriu o recôncavo afamado da capital brasílica potente, do filho do trovão denominado, que o peito domar sob a fera gente. O valor cantarei na adversa sorte, pois só conhece herói quem nela é forte. Santo esplendor que do grão padre manas, ao seio intacto de uma virgem bela, se dá enchente de luzes soberanas. Tudo dispensas pela mãe donzela, rompendo as sombras de ilusões humanas. Tu, do grão caso, a pura luz revela, faze que em ti comece e em ti conclua esta grande obra que por fim foi tua. Então, um trechinho aí do poema épico. Temos outro aqui, né? O poema épico é em estilo camoniano, que fala sobre o descobrimento e a conquista da Bahia pelo português Diogo Álvares Correia, o Caramuru. Poesia satírica. Já ouviram falar em poesia satírica? Lembram? O que é a satírica? Representada pelas cartas chilenas de Tomás Antônio Gonzaga, que atestam o inconformismo dos habitantes da colônia em relação à administração portuguesa e aos agentes.
Em carta que se descreve a entrada que fez o fanfarrão em Chile. Amigo Doroteu, prezado amigo, abre os olhos, boceja, estende os braços e limpa das pestanas carregadas o pegajoso humor que o sono ajunta. Critilo, o teu critilo é quem te chama. Ergue a cabeça da engomada fronha. Acorda, se ouvir queres coisas raras, que coisas tu dirás? Que coisas podes contar que venham, ou melhor, que valham tanto quanto vale? Dormir à noite fria em mole cama. Quando salta a saraiva nos telhados, e quando o sudoeste e outros ventos movem dos troncos frondosos ramos, é doce esse descanso, não te nego. Ainda tem continuação dessa carta. Somente um fragmento para você ter o conhecimento, né, da carta. Agora os autores, né, do arcadismo brasileiro. Olha lá quem fez parte aqui. Cláudio Manuel da Costa, 1729-1789, conhecido aí também como Gloucester Saturnio. Ele nos trouxe o quê? Certos traços barrocos. As obras poéticas, 1768, o marco inicial do arcadismo no Brasil, tá? Vila Rica, poema épico. Então, o nome, Cláudio Manuel da Costa, mas ele escrevia, assinava como Gloucester Saturnio. Agora, outra aqui, nós temos Tomás Antônio Gonzaga, né, de 1744 a 1810, né? O Disseu. Lembra lá da Marília de Disseu? Então, pronto, já sabe que é Tomás Antônio Gonzaga. Cartas chilenas, poesia satírica. Marília de Disseu é uma poesia lírica, que é mais a emotiva, a expressar seus sentimentos. Esta obra apresenta traços românticos, como a subjetividade e o sentimentalismo. Então, quando fala de traços românticos, subjetividade, do eu. Aí você vai lembrar da questão subjetividade, a expressão emotiva, a expressiva. Então, por isso classifica como a poesia lírica. Eu não esqueço aí dos nossos representantes do arcadismo brasileiro, tá? E quando nós temos a questão da poesia satírica, tu vai sempre fazer o quê? Uma crítica, né? Chama a atenção de alguém, é tipo fazendo uma denúncia, né? Poesia satírica. Basílio da Gama, 1741 a 1745, então marca aí nascimento e morte. Termindo Cipílio, Epitalâmio, As Núpcias da Senhora Dona Maria Amália, de 1769. O Uruguai, de 1769, poema épico em versos brancos que conta o quê? A expulsão dos jesuítas da região dos 7 povos das missões. Com o Uruguai, faz menção a uma literatura nacionalista, índio, lindóia, heroína. Então, aí olha só a questão da estrutura, né? O poema épico sempre vai contar a questão de uma aventura, né? Tanto que vai ser uma narrativa contando como foi, né, a expulsão dos jesuítas da região dos 7 povos das missões. Beleza? Vamos que vamos aqui, mais um trechinho. Mais contribuição para os você. senhores. Então, aqui, o Uruguai. Para morrer, a mísera lindóia, lá reclinada como que dormia, na branda relva, nas mimosas flores, tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste que espalhava melancólica sombra.
mais de perto descobre que se enrola no seu corpo verde serpente e lhe passeia e cinge pescoço e braço. Ele lambe o seio, foge de haver assim sobressaltados e param cheios de temor ao longe. E nem se atreve a chamá-la e temem que desperte assustada e irrite o monstro e fuja e apresse no fugir a morte. Então, a narrativa aí. Agora nós temos, né, Frei de Santa Rita Durão. Caramuru, 1781. Um poema épico do descobrimento e a conquista da Bahia pelo português Diogo Álvares Correia. Então vejam só, vocês não podem esquecer que esses foram os nossos representantes, cada um com suas características, dá para a gente perceber através da linguagem. E através da linguagem, o que ele busca? Quais eram as citações, quais eram as críticas, quais eram as angústias? Você consegue agora perceber entre a diferença. Lá no Barroco eu tenho uma situação e agora eu tenho outra. E assim seguirão as outras escolas, também tecerão. E aqui, né, que deu para perceber que sempre é uma narrativa, né? Sempre contando alguma aventura, né? Por isso que essa questão do poema épico, sempre contando algo. Ficou claro para vocês a diferença entre os dois movimentos, barroco, com as suas características, autores e obras, e o arcadismo? Então, olha só, sempre fazendo essa comparação. Barroco, vai fazer uso bastante das figuras de linguagem. Quando você perceber uma obra, é exagerada, você já vai saber que é uma obra barroca, né? É o exagero, a questão, se fosse para uma imagem, aí você vai ver lá do exagero, vamos ligando a questão da figura de linguagem, você sabe qual é? Qual figura que vai estar presente? Bate o olho exagero, e já ver, sabe. Que é a hipérbole, né? E aí, quando eu saio do barroco e venho para a questão do campo, da natureza, daquela linguagem mais tranquila, o que eu tenho? Do campo, vou ter o quê? O arcadismo, né? Aí vai mais pela linguagem mais objetiva, que quer a tranquilidade. Ele quer romper tudo o que acontecia, né? Da questão do o homem barroco vivia em conflito. Conflito, vamos dizer assim, perturbado. Perturbador, meu Deus do céu. Não podia e aí ele precisava buscar o equilíbrio. Se busca o equilíbrio, ele o que fazia? Saía da cidade e ia para a natureza. Na natureza, quando você quer relaxar, você não procura um campo? Você não quer ouvir o barulho, né, dos pássaros? Isso, e até hoje nós encontramos o Carpe Diem. Não é verdade? Já ouviram Carpe Diem? É o quê? É viver o momento. Viver o momento, aproveitar agora. O momento. Entendeu? Sempre assim. O barroco, para ficar marcado aqui para vocês, a linguagem rebuscada. E o arcadismo? Mais leve, simplicidade. mais tranquilo, tudo muito simples. Barroco, homem, conflito. Arcadismo, homem e equilíbrio. Mente sã, corpo sã. O que mais que a gente pode falar? Ficou bem... Aí, lá no barroco, a questão medieval, a questão do paganismo, ainda tinha essa relação Deus como centro. Já no arcadismo, eu tenho o quê? O paganismo. Não esqueçam de fazer aquele quadro. Nós até colocamos aqui na explicação para vocês isso, olha só, o quadro com as principais diferenças, fica fácil para você. Que é um quadro comparativo, exatamente. Né? O que acontecia aqui no barroco? No barroco acontecia assim, no arcadismo eu tenho diferente, uma oposição. Fica bem tranquilo para vocês. Tá? E as influências da Contra-Reforma, aí você pega lá de história, essa questão da Igreja Católica, alguns não aceitavam, aí foi a separação, né? A Reforma Protestante. Aí você vê lá, vai lembrar lá do... Agora fugiu o nome da Contra-Reforma. Lutero. Quando eu tenho a linguagem no barroco, olha a diferença da linguagem do barroco para o arcadismo.
A linguagem totalmente complexa, difícil de compreender. E aí, quando você vem aqui para o arcadismo, a tua linguagem ela é mais simples. Aquela questão que já foi dita, mas vale sempre reforçar. Barroco, homem em conflito. O homem sem saber o que quer. Né? O homem em total confusão. Vem no arcadismo, o que ele tem? Tá equilibrado. Beleza? Para fugir daquela confusão. Exato. Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de revisão. Até lá. Tchau.